voltar ao segundo livro de Samuel, agora no capítulo 9. Abra sua Bíblia então, meu irmão, para ouvir a palavra de Deus esta noite, em segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós voltamos aqui ao segundo livro de Samuel, agora no capítulo de número 9. Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia então, em 2 Samuel 9. Esse é um capítulo, comparado a outros capítulos, até pequeno. Ele tem 13 versículos. Mas apesar de ser pequeno, nos fala de uma doutrina poderosíssima, que é trabalhada na história, na narrativa aqui de Davi, e o seu encontro com o filho de Jonatas, o neto de Saul, chamado Mefibosete. Vamos ver então o texto, como isso se dá? Leiamos então a palavra do Senhor. Capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Ó Deus Santo e Bendito, fala-nos por meio de sua palavra, ó Pai. Instrua-nos, que a glória de Cristo resplandeça, que o nosso coração seja grato pela adoção, por sermos feitos filhos de Deus, filhos do Senhor, por meio do seu único Filho unigênito. Assim nós oramos, pedimos ao que nos conduza pela sua graça e misericórdia, na exposição do texto bíblico e no entendimento do mesmo. Em nome de Cristo, com perdão dos pecados, nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça de Deus alcançou Davi de todas as formas. A graça de Deus fez Davi, no capítulo 6 e 7, aprender o que é culto. E que o culto deve ser, de fato, segundo a vontade de Deus. Lembra do episódio da arca?
quando a arca caiu, tendo sido colocada no carro, e que Davi teve que aprender a duras penas como é que é o culto, como é que é servir a Deus. Mas Deus deu graça a Davi, ele aprendeu. Ele aprendeu que Deus quer ser servido segundo a vontade dele. Também Deus deu graça, aí já no capítulo de número 8, a Davi, dando a ele vitórias em suas batalhas. Nós vimos no capítulo 8, Davi vencendo os seus inimigos. Está vendo como a graça de Deus estava com Davi? A Davi aprendeu a cultuar a Deus pela graça. Porque Deus se revelou a Davi, ensinou a ele. A graça de Deus se revelou a Davi, dando a ele vitórias sobre os inimigos. E agora, a graça de Deus vai alcançar Davi em seus relacionamentos pessoais. Deus vai abençoar Davi nas suas questões pessoais, nos seus relacionamentos, no seu lar, na sua convivência. Deus abençoou Davi na relação com Deus. Deus abençoou Davi na relação com a cultura, que são as batalhas da época. E Deus abençoou Davi no seu lar, nos seus relacionamentos, no seu convívio social. Meus irmãos, nesse texto, certamente como no texto do capítulo 8, que nas vitórias, Davi aponta para Jesus Cristo. Nós vimos isso quando pregamos no capítulo 8, que quando Davi vence as batalhas, é Cristo ali simbolizado, representado em Davi, porque Jesus Cristo é que vence as nossas batalhas por nós. Aqui no capítulo 9, Davi também aponta para Cristo. Davi vai resgatar Mefibosete, o perdido Mefibosete, o incapaz Mefibosete. Assim Davi aqui também, como nós veremos, aponta para Cristo. Porque Cristo é que nos resgata, a nós perdidos, a nós incapacitados espiritualmente. Ok? Então você já vai começar o sermão ouvindo, já com essa chave aí. Davi aqui é Cristo, representa Cristo. Ok? E vai resgatar alguém que estava perdido, alguém que estava incapacitado. Assim como no capítulo 8, Davi vence as batalhas apontando para Cristo, que é o vencedor. Aqui também Davi aponta para a graça de Deus em Cristo, em resgatar o perdido e fazer dele família de Deus. Vamos ver isso então, como isso acontece aqui. Veja o versículo 1. Disse Davi. Então, as batalhas passaram, o reino agora está em paz, e agora o autor novamente nos coloca diante de Davi, mas para resolver uma questão pessoal de Davi, uma promessa que ele havia feito há muito tempo atrás. Então veja só o que diz no versículo 1. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonas? Irmãos, o que fez Davi agora, nesse momento, a essa altura, digamos assim, a essa altura do campeonato, lembrar-se da casa de Saul e principalmente da bondade de Jonas para com ele? Alguns teólogos entendem, porque por conta do contexto das batalhas do capítulo 8, Davi agora esteja se lembrando de Jonas. Por quê? Porque Jonas, Leonardo e Natália, e meu querido Daniel e Edmila, era o companheiro de Davi nas batalhas. Talvez esse contexto, dentro da providência divina, João Felipe, tenha feito a André e Isabelle com que Davi se lembrasse de Jonas, o seu grande companheiro de batalha. E agora ele faz a pergunta: por acaso alguém da casa de Saul, da casa de Jonas, para que eu use de bondade para com ele, ainda alguém vive dessa família? E por que Davi se lembra disso? Porque Davi havia feito uma promessa tanto a Jonas como a Saul, de que pouparia a casa de ambos. Eu vou lembrar a promessa. Em 1 Samuel, Davi diz, o texto diz, entre uma conversa entre Jonas e Davi, o seguinte: que Jonas fez com que Davi jurasse e prometesse o seguinte. Olha o que Jonas diz: prometa-me que nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Então Jonas faz Davi prometer que não deixará de usar de bondade para com a casa dele. E o texto diz mais: nem ainda, continua Jonas, quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi, que tinha acabado de acontecer agora no nosso contexto no capítulo 8.
E aí diz o texto: assim fez Jonatas uma aliança, um pacto com a casa de Davi, dizendo: vinde o Senhor os inimigos de Davi. Então eles entraram num pacto. A ideia aqui é que Davi aceitou os termos de Jonatas em usar de bondade para com a casa dele. Mas também Davi, logo em seguida, ainda em 1 Samuel, faz a mesma promessa a Saul. O texto diz o seguinte: portanto, disse Saul a Davi: jura-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e este foi para a sua casa. Porém Davi e seus homens subiram ao lugar seguinte. Então Davi havia prometido tanto a Jonatas, que o amava, e a quem Davi amava, quanto a Saul, que o perseguia, mas a quem Davi queria bem, que pouparia e usaria de bondade para com a casa de Deus. E agora Davi está se lembrando dessa promessa. Então o que nós encontramos aqui? Disse Davi, versículo 1: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. A ideia aqui do termo bondade é muito importante, irmãos. O termo bondade aqui é fidelidade amável. Ou seja, a ideia aqui é: existe alguém ainda da casa de Saul e de Jonatas para que eu seja fiel à promessa que eu fiz. Eu quero ser fiel ao que prometi. Há alguém para eu exercer a fidelidade bondosa? Essa é a ideia. E aí, versículo de número 2, o autor do livro diz assim, ele faz um comentário: havia um servo na casa de Saul. Isso aqui é o autor comentando. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Então até aí, veja, Davi não sabia que alguém havia sobrevivido da casa de Saul. Lembra que na batalha em Jezreel entre os filisteus e o exército de Israel junto com Saul, Saul, Jonatas e alguns filhos de Saul morreram. Então Davi diz: alguém resta ainda. Veja, Davi não tem culpa da parte da casa de Saul, a maior parte ser dizimada, porque isso foi uma obra de Deus, foi a providência de Deus que eliminou grande parte da família de Saul, ok? Mas aquilo que competia a Davi, se houvesse Deus ainda poupado alguém, ele queria cumprir a promessa. Então veja que Davi, por condições que fugiam ao controle dele, sabia que grande parte da casa de Saul tinha de fato sido destruída. Mas a pergunta é: ainda resta alguém para que eu possa cumprir a promessa que eu fiz a Jonatas? E o autor nos já adianta, embora Davi ainda não saiba, que existia alguém sim, um homem chamado Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. E aí diz o texto que a Ziba, que era um servo da casa de Saul, ainda vivia, e foi até a casa de Davi sendo chamado para isso. E aí veja o versículo 2: perguntou-lhe o rei a esse servo: és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo. Então este Ziba, ele servia anteriormente a Saul, e ele, como Davi vai ficar sabendo, tem contato e serve a Mefibosete. Então esse Ziba primeiro é trazido da presença de Davi. Davi não sabe ainda se tem alguém vivo. E agora veja o que diz o versículo 3. Davi pergunta a Ziba: não há ainda, melhor dizendo, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade, mesmo termo, fidelidade amorosa, para que eu use da bondade de Deus, seria muito importante, para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aí ele pergunta: e onde está? Ziba responde: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Então veja, o que está acontecendo aqui? Davi, ele diz: eu quero usar da bondade agora, ele acrescenta algo dessa bondade a qual ele quer usar para com a casa de Jonatas, da bondade de Deus. A ideia aqui é que, assim como Deus é fiel e amoroso comigo, eu quero ser com a família de Jonatas. Primeiro porque eu prometi isso a ele, e agora revelo também que Deus tem sido bondoso comigo, e esta bondade que Deus tem feito para comigo, eu quero de fato usá-la para o meu próximo, especificamente aqui no caso da Bíblia, para com a casa de Saul e a casa de Jonatas. Agora nós temos trazido novamente a narrativa a pessoa de Mefibosete.
ele havia aparecido apenas a primeira e única vez no capítulo 4 desse segundo livro de Samuel. E lá nos é narrado que quando Mefibosete tinha apenas 5 anos, ele sofreu um acidente que o aleijou para o resto da vida. Vocês se lembram que é narrado lá, né? Que na batalha de Jezreel morrem Saul e Jonatas, que era pai de Mefibosete. E Mefibosete nessa época tinha apenas 5 anos. Quando chega a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas morreram, a ama, a mulher, a babá que cuidava de Mefibosete, quer fugir com ele. Por que quer fugir? Porque ela teme que os filisteus que mataram a Saul e a Jonatas venham matar a Mefibosete. E ela quer fugir. Nisso o texto diz que enquanto ela fugia, o menino cai. E então fica aleijado dos 2 pés. E é a única vez que nós vemos, a primeira e única vez até então, que nós vemos Mefibosete mencionado. E agora nós sabemos mais de Mefibosete, que ele está morando na casa de um homem, de Maqui, e a região é Lo-debar. Mas vamos mais, aqui com calma, sobre a pessoa de Mefibosete. Ele sofre esse acidente, nós falamos aqui. Essa deformidade marca ele por toda a vida. Aliás, não há nenhuma outra menção de Mefibosete no texto que não traga junto este fato. Ele era aleijado de ambos os pés. Ele era coxo. Isso é sempre lembrado, porque isso marcou e o incapacitou por toda a vida. Ok? A segunda coisa é que ele perdeu toda a sua herança. Ele não está mais em Jerusalém. As terras que Saul pertenciam à casa de Saul, ele não tem mais, não são mais de Mefibosete. Tanto que Davi, posteriormente, vai restituir a Mefibosete as terras de Saul, porque ele perdeu a herança quando ele fugiu, quando ele se exilou. Então é alguém aleijado e que não tem herança nenhuma. Toda aquela herança dos reis, porque ele nasceu na casa real, ele não mais possui. E ainda mais, ele mora num lugar deserto. Lo-debar, o nome da cidade, significa sem pastagem. A ideia de que era um deserto, uma terra infértil, longe de Jerusalém, longe da casa real. Então veja a situação de Mefibosete: incapacitado, invalidado para toda a vida, alguém que não tem herança, alguém que não tem mais nenhuma ligação com a casa real, não tem mais herança, pelo contrário, mora em deserto, ok? Em uma terra desprovida de campos, de fato, uma terra arrasada. E ainda mais, outra coisa, Mefibosete, ele também é uma ameaça a princípio para Davi. É outra coisa que deixa Mefibosete numa situação ainda pior. Por quê? Era muito comum naquela época de que quando os reis batalhavam e venciam a batalha contra outros reis para dominar o território, a descendência desses reis que foram vencidos era morta também, para que não se levantasse outro e reivindicasse o trono. Então era muito comum, quando um rei era vencido, de se exterminar a descendência dele. Então Mefibosete se via como uma ameaça. É por isso que ele se manteve esse tempo todo afastado de Jerusalém. É possivelmente por isso. Porque ele era, a princípio, uma ameaça para Davi. Tanto que quando ele encontra com Davi, Davi diz: não temas, eu usarei de bondade para contigo. Então havia todo um contexto que Mefibosete tinha que entender. Porque ele é um perigo para o reino de Davi a princípio. Então veja a situação desse homem. Ele é incapacitado, inválido, ele não tem herança nenhuma e ele é visto como um perigo, como um inimigo. Irmãos, há uma boa razão que quando nós vemos a história de Mefibosete, nós nos simpatizamos com o estado dele. Mefibosete retrata vividamente a nossa situação como membros de uma raça que caiu no pecado. Se Davi aponta para Cristo, como temos visto em muitos textos,
Mefibosete certamente aponta para nós. Se Davi aponta para Cristo, Mefibosete diz muito acerca de nós. Veja e pense bem. Mefibosete nascido na casa real, nós criados à imagem de Deus. Mefibosete invalidado por uma incapacidade física, nós incapazes espiritualmente por cairmos em pecado por meio de nossos pais e herdado sua natureza. Mefibosete sem lugar no reino de Davi, nós por nossos pecados sem lugar no reino de Deus. Mefibosete habitando o deserto infértil, nós vivendo no mundo debaixo da maldição do Senhor. A experiência de Mefibosete, guardada as proporções da narrativa, aponta para uma verdade espiritual que nos diz muito respeito. É por tudo isso que a Bíblia apresenta então nós, sem a graça de Cristo, como incrédulos, inimigos de Deus, como Mefibosete era a princípio de Davi, uma ameaça, um opositor, um inimigo, porque vinha da casa de Saul, inimigo de Davi. E a Bíblia então nos chama de inimigos de Deus sem Cristo, de filhos da ira. Até mesmo Jesus Cristo diz que aqueles que não creem em Ele são filhos do diabo. E esses termos se aplicam a nós, quando nós estávamos fora de Cristo, e a todo aquele que está fora de Cristo. Portanto, assim como Mefibosete temeu encontrar Davi por todas essas questões, assim também nós pecadores temos medo de estarmos diante de Deus. A nossa situação é por si só miserável, como era de Mefibosete. E nós não podemos fazer, como Mefibosete também não podia, nada a esse respeito. Nós não temos como nos redimir desse estado de miséria por nós mesmos. É preciso que alguém intervenha. Como Davi irá intervir para resgatar Mefibosete. Porque por Mefibosete, por si só, ele está perdido. Ele não tem como reconquistar tudo aquilo que perdera. Assim nós espiritualmente estamos debaixo da ira de Deus, se o Senhor não intervir. E é isso que acontece aqui com Davi intervindo. Olha só o que diz o versículo 5. Quando Davi fica sabendo que Mefibosete ainda está vivo, ele é o filho de Jonatas. Olha aí. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, do deserto, do lugar infértil, da casa de Maquir, filho de Amiel. Diz o texto, meus irmãos, que é por amor de Jonatas que Davi está fazendo essa gentileza, segundo a promessa que ele fez à casa de Saul. Davi está usando de bondade de Deus, porque Deus usou da bondade dele para Davi, por meio de Jonatas também. Então Davi está fazendo essa gentileza como alguém que deve bondade, porque Deus foi bondoso com Davi, usando Jonatas. Veja só, vamos relembrar. Quando Davi ganhou destaque após sua vitória sobre Golias, foi Jonatas que lhe deu a sua armadura. Quando Saul partiu para tirar a vida de Davi em uma fúria transbocada, foi Jonatas que avisou Davi do perigo. Mais tarde, Jonatas arriscou a própria vida para buscar Davi e avisá-lo de que o pai estava contra ele. Lembra que Saul quis matar até mesmo Jonatas por se aliar ou se juntar a Davi. Ou seja, Jonatas se arriscou por isso. Então Jonatas usou de bondade para com Davi. Davi nunca, jamais esqueceria a amizade fiel de Jonatas. E a diferença é que isso, pela graça de Deus, fez em sua própria vida. Essa memória, agora, de Davi, e a promessa que ele fez, o estimulou para fazer algo generoso à família de Jonatas. E aqui nós partimos para uma aplicação também. É que nós devemos expressar nossa gratidão através de um serviço amoroso. Esse serviço deve ser em gratidão ao que Deus tenha realizado em prol da nossa vida por meio de outras pessoas. Pode ser, querido irmão, que em algum momento, algum irmão da fé tenha lhe ajudado financeiramente. Agora que Deus tem nos sustentado também financeiramente, ajudemos outros. Aliás, uma das questões da economia dos crentes, que a Bíblia também conduz aos crentes a saberem administrar o seu dinheiro e ter economia,
é ter nessa economia com o que acudir o necessitado. Então, uma coisa que nós devemos pensar quando nós lidamos com dinheiro. Deus tem nos dado o sustento necessário para esta vida, financeiro também. Nós deveríamos agradecer a Deus ajudando essas pessoas em necessidade, porque eu vou usar a bondade de Deus para com o próximo, é o que Davi faz. Alguns irmãos já me encorajaram em momentos difíceis. Em momentos difíceis, eles foram lhe visitar. Faça o mesmo. Deus usou dessa bondade e fidelidade fiel para que você também use para com outros. Como outros te ampararam na dificuldade, agora faça o mesmo. Como quem se encontra em dificuldade, preocupe-se com os irmãos na fé. Ligue para eles, a visitá-los. Ligue para fazer oração. Ajude-os espiritualmente, como pessoas te ajudaram também, quando você necessitava. Nós, crentes, devemos estar preocupados em fazer a bondade para com o próximo, assim como Deus tem nos dado muita da sua bondade, ricamente o tem feito. Isso deve ser um fundamento para que nós façamos o mesmo, como Davi entendeu aqui. Mas eu parto para uma terceira aplicação, mais uma aplicação sobre o que nós estamos falando e sobre o que está acontecendo aqui. Davi, meus irmãos, aqui ele aponta para Jesus Cristo, como temos falado, e ele vai buscar o perdido Mefibosete. Aqui Davi está antevendo, está sendo uma sombra do que Cristo faria pelos pecadores. Lembra que quando no Evangelho de Lucas, Jesus se encontra com, de fato, o pecador Zaqueu? O que Jesus diz na casa de Zaqueu, aquele cobrador de impostos? O texto de Lucas diz: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E é isso que Davi está fazendo nessa narrativa. Ele está salvando um perdido, ele está resgatando alguém inválido, e ele é uma sombra, Davi, do que Cristo fez a mim e a você. Ele nos resgatou. Nós que estávamos aleijados espiritualmente, não conseguimos progredir em nossa vida espiritual, não conseguimos andar. Nós que estamos afastados do reino de Deus por causa dos nossos pecados, Jesus veio nos resgatar, Ele veio nos redimir, Ele nos veio de fato alcançar um lugar de honra, segundo a sua graça, embora nós não merecíamos. Então o texto fala de Cristo, seu amor por nós, pecadores. Meus irmãos, o Evangelho não é, na sua essência, o homem buscando a Deus, mas Deus buscando o homem. Se nós estamos aqui adorando a Deus hoje, servindo a Ele, nesse dia do Senhor, é porque Ele foi nos buscar, Ele foi nos resgatar, por meio do ministério de Sua palavra, por meio do Seu Espírito, que nos deu fé verdadeira em Jesus Cristo, e nos fez confiar nos méritos dEle para a salvação. Ele nos achou, Ele nos encontrou, Ele nos trouxe a si mesmo, como Davi encontrou Mefibosete e o trouxe à sua presença. Nós também estamos aqui hoje, unicamente, porque o nosso Deus nos encontrou em Jesus Cristo, e nos amou, e nos trouxe junto dele. Agora no versículo 6, vamos ler juntos? Versículo 6, me ajudem aí, por favor. Leamos: vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, para Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto de terra. Disse Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui meu servo. Irmãos, há aqui uma aplicação já, de quando nós temos todo esse contexto, e também o versículo 6, de que o encontro de Davi com Mefibosete se torna público. Os vínculos dessa aliança ganharão uma natureza pública, tanto que Davi vai chamar a Ziba mais uma vez e vai dizer: olha, tudo que era de Saul será para agora o teu servo, o teu senhor, que é Mefibosete. Tu cuidarás da casa dele, do pão dele, trabalharás a terra dele. Ou seja, o compromisso de Davi com Jonatas se tornou público, porque Mefibosete sai lá de Lodebar
e tem que avisar aos da casa de Maqui que está indo ter com o rei, todo mundo está sabendo, e agora chega em Jerusalém e todo mundo fica sabendo disso também. O servo de Davi, a casa de Davi. Então essa aliança entre Davi e Jonatas se torna pública, ou seja, tem implicações públicas, e não se torna uma aliança escondida, sem implicações públicas. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos outra coisa para a nossa vida. A ação de Davi em abençoar Mefibosete mostra o valor dos vínculos de uma aliança, que vão além das meras promessas privadas. Vão além, porque Davi prometeu a Jonatas no contexto privado. Estava só Davi e Jonatas, e ele prometeu a Jonatas, ninguém mais ouviu. Só que as implicações dessa promessa privada, particular, são públicas. Então veja só, meus irmãos, nós vivemos numa geração que considera as obrigações do pacto, de uma aliança, como um fardo desnecessário e inconveniente. Nós vivemos uma geração que ninguém quer assumir um compromisso público. As pessoas dizem assumir um compromisso, falam de palavras de consagração, amor, dedicação, mas não querem assumir isso publicamente. Há muito tempo atrás, eu coloquei aqui, em 1986, houve um filme ganhador do Oscar naquele ano, 1986. O filme se chama Entre Dois Amores, é o nome do filme. E contava com a participação de uma atriz famosa, norte-americana, e um ator famoso norte-americano. E a história se passava em 1914, de uma baronesa que ela estava traindo o seu marido com outro homem. E ela se apaixona por este outro homem. E no diálogo do filme, um dos diálogos do filme expressa muito que até hoje permanece, essa cultura das pessoas fugirem da aliança pública, dos vínculos de uma aliança que sejam tomados um compromisso público. Elas fogem disso. No diálogo entre a personagem dessa atriz, da baronesa, com o seu amante, ela diz que eles têm que casar. Ela quer se divorciar, ela quer casar com este amante. E este amante responde a ela o seguinte: você acha que eu vou te amar mais por causa de um papel? É o que a amante responde à baronesa do filme. Você acha que eu vou te amar mais por causa desse papel? Vou ter que ensinar um papel? Você acha que meu amor vai ser maior do que isso? Nosso século entende isso como, seu amor vale muito mais do que papel. Ah, é? Tá. Mas essa palavra, esse modo de pensar, não revela cuidado com a outra parte. A outra parte, que é garantias do amor. Que é garantias de que isso é um compromisso mesmo de fato. Porque os homens enganam uns aos outros. Tudo que é importante, você quer o quê? Documento. Você vai comprar uma casa, vai comprar uma coisa, você quer documento. Você não confia só na palavra. Você quer algo de segurança. Quanto mais um casamento, quanto mais o amor. Então essa história de que o meu amor vale mais do que um papel, é a história de quem não quer assumir compromissos, de quem não quer se apegar muito, porque na hora de, tá mais fácil para ele, porque o amor assume todos os compromissos. Não se engane, irmãos, o amor quer assumir todos os compromissos. Ele não tem vergonha, ele se dá completamente para assegurar a outra parte de que a outra parte pode confiar. A outra parte pode confiar. E eu farei de tudo para dar à outra parte segurança de que minha palavra é fiel. Eu tornarei isso público. Não só de palavra, mas eu não tenho problema nenhum de tornar isso público. Davi nos ensina isso pela palavra de Deus aqui. Que o compromisso privado dele com Jonatas, naturalmente, tomou um contexto público. Aquilo foi feito à luz um dia, para que todos soubessem. Isso nos ensina muito. Os nossos relacionamentos com Cristo devem ser assim. O pessoal quer ser membro da igreja, mas sem batizar,
Sem. Mas por que não? Qual o problema? É porque, meus irmãos, nosso coração é muito enganoso. Às vezes é a questão de, olha, eu não quero para não me apegar, tem que responder uma igreja, tem que responder a Deus. É melhor minha vida assim. Vai que acontece alguma coisa, eu sou chamado. É melhor assim. Casamentos acontecem isso, casamentos. Na membresia da igreja às vezes acontece isso. Pessoas que não querem assumir, são os desigrejados. Falam que amam a Deus, mas quando falam do batismo, não quero. Mas eu amo a Deus. Como? Se você não quer se casar com o Senhor, não quer entrar no pacto por meio dos símbolos que Ele nos deu, do sacramento que Ele nos deu, como acreditar que é amor? Se não quer assumir todos os termos da aliança, nós nos arrependamos se nós temos pensado como o mundo. Porque nós sabemos que nossos compromissos, e o compromisso com o Senhor, que é privado, tem implicações públicas. Todo aquele que me confessar diante dos homens, isso é público, não é? Eu confessarei diante de meu Pai. É um aspecto público. Não é só a fé do coração. Deus sabe que eu sou crente. É do coração. Mas aquele que crê no coração falará com a boca, porque a boca fala, porque o coração está cheio. Portanto, irmãos, nós atendemos para essa verdade poderosa aqui no texto. Mas vamos mais, caminhando para o final, o versículo 7. Olha aí. Então lhe disse Davi, quando Mefibosete chegou diante dele: não temas, porque usarei da bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha só, você é bom com você, Mefibosete, por causa do teu pai. E Deus diz para mim e para você: você vai viver contigo por causa do meu filho. Davi disse a Mefibosete: eu serei bom contigo por causa do amor que eu tenho para com teu pai. O teu pai é a causa do amor que será dispensado a você, Mefibosete. E Deus disse para mim e para você: eu darei o meu amor a você por causa do meu filho. É por causa de Jesus Cristo que o Pai nos ama. É por causa de Jesus Cristo que o Pai nos levará a salvo para o reino. Que bênção que o amor do Pai por nós está fundamentado não em nós mesmos, mas por você. Você já pensou? Se Deus fosse te amar por você fazer a vontade dele, por eu fazer a vontade dele, certamente esse amor teria fim. Porque nós não fazemos muitas vezes a sua vontade. Mas o fundamento do amor de Deus é a aliança em Jesus Cristo. É a aliança que Cristo cumpriu perfeitamente. É nós estarmos em Cristo. E pelo Filho, Deus nos ama. Deus ama aqueles que estão no Filho, aqueles a quem Ele deu ao Filho. Portanto, que grande fundamento e consolador fundamento é saber que Deus nos ama em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque assim o amor de Deus jamais terá fim por nós, porque é firme o fundamento. O fundamento é firme. Ainda que eu e você pequemos, ainda que eu e você desagrademos a Deus, Deus em seu Filho nos chamará novamente ao arrependimento, e nos aceitará arrependidos, e nos santificará e nos levará à glória. Tudo isso porque Ele nos ama por amor do Filho dele. Como Mefibosete receberia todas as bênçãos por causa de Jonas, assim nós recebemos todas as bênçãos por causa de Cristo. Vamos continuar? Versículo 8 até o versículo de número 13. Olha aí. Então se inclinou e disse, Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Veja que Mefibosete expressa bem a nossa situação. Não é assim que nós falamos também com Deus? Senhor, quem eu sou para o Senhor ter se agradado de mim? Como é que o Senhor foi me amar? Como é que o Senhor me amou? O que é mim? Deus não viu nada em nós para nos amar. Não motivo em nós para Deus nos amar. Mas Deus nos amou em Cristo Jesus, mesmo nós não sendo merecedores do amor dele. Então veja, a mesma palavra de Mefibosete e Davi é a nossa palavra a Jesus Cristo. Como é que o Senhor foi me amar? A pergunta não é, como alguns falam de eleição, por que Deus não amou o outro? Porque Deus não amou o outro, eu já sei que o outro não merece. A pergunta é, porque Ele não me amou, eu também não merecendo. Porque Ele, melhor, me amou, eu também não merecendo. A pergunta é, por que Deus não amou a Ele?
não é essa. A pergunta é: por que Deus me amou? Eu não merecia. Como aquele que não foi amado, também não merecia ser amado. Então a pergunta é essa: Deus não tinha obrigação de amar ninguém. Ainda assim, Deus amou aqueles que escolheu em Jesus Cristo. Então, essa é a verdade que é expressa aqui no texto, por meio desse relacionamento de Mefibosete com Davi. Quem sou eu, um cão, para receber esse favor? Assim nós também somos. Quem somos nós para termos a graça de Deus? Por isso o crente não fica reivindicando nada. O crente não reivindica como se Deus tivesse obrigação para conosco. É a sua graça que é favor e merecido que nos alcançou. Olha só o versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, ou seja, muita mão de obra para servir a Mefibosete. Então, Davi está enriquecendo Mefibosete com essas bênçãos. Embora Mefibosete mesmo considere, como ele é de fato, não digno de receber tal cuidado. Versículo de número 11. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda o seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E aí diz mais: tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Veja quantas coisas Davi deu a Mefibosete. E ele não merecia nada. Davi não tinha obrigação. Os reis, lembra do contexto anterior? Os reis da época matavam os filhos dos seus inimigos. O que Mefibosete estava esperando era a morte dele. Mas ele recebe justamente muito contrário. Ele recebe bênção, herança, terra, servos, comida. E agora, diz o texto, que Davi vai tratá-lo como um filho. Davi não só perdoou os pecados da casa de Saul e Mefibosete, porque não puniu Mefibosete. Davi fez mais do que isso. Davi o trouxe para a sua própria casa. Você vai cuidar para que sempre, disse Davi a Ziba, você vai cuidar para que sempre haja mantimento na casa do teu Senhor. Mas lembra que o teu Senhor, Mefibosete, vai comer na minha mesa. Vai sempre ter pão na casa dele. Mas ele virá comer na minha mesa, com os meus filhos. O que Davi está fazendo aqui é adotando Mefibosete, o considerando como um próprio filho. Veja, Mefibosete, a princípio, um inimigo, porque é da casa de Saul, mas Davi está fazendo dele um filho da sua própria casa. Versículo 13 diz: morava Mefibosete em Jerusalém, ficou morando ali, porque comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vou testemunhar de maneira magnífica. Testemunho dizendo assim: ele não poderia conseguir nada disso por causa da sua condição, mas ele conseguiu tudo isso pela graça de Davi para com ele. Essa é a ideia. E você deve estar pensando a mesma coisa que eu estou pensando e que é próprio do texto. Isso mostra a graça de Deus em Cristo, que nos adotou como filhos. A nossa confissão de fé, no capítulo 12, que trata sobre a doutrina da adoção, diz assim: todos os que são justificados é Deus servido em seu Filho Jesus Cristo, e por ele fazer destes justificados participantes da graça da adoção. Por essa graça da adoção, veja para as pessoas que vêm, lembrem do que Mefibosete recebeu. São esses justificados, embora não mereciam ser, mas foram. São esses justificados e agora adotados, recebidos no número dos filhos de Deus. Gozam a liberdade e o privilégio deles. Têm sobre si o nome de Deus, são chamados pelo nome da família de Deus.
recebem o Espírito de adoção, que fazem com que eles clamem, Abba, Pai, e são agora, de fato, abençoados com confiança de que podem chegar ao trono de Deus para clamarem diante do trono e serem ouvidos por Deus. São tratados por Deus, agora Pai deles, com misericórdia. São por Deus Pai protegidos, providos, haverá sempre pão na casa dele. São providos, são por ele também corrigidos, como por um pai, não por alguém que quer o mal deles, mas por um pai, corrige porque ama. Diz mais, nunca porém, embora corrigidos, abandonados, como o pai não abandona o filho, mas selados para o dia da redenção, e herdam as promessas. Lembra que Mefibosete herdou a herança do pai Saul, porque Davi fez isso, e em Cristo nós herdamos a herança. Veja, Mefibosete não merece mais nada, a casa de Saul caiu, ele não é mais rei, quem rei é Davi agora, mas ele recebe a herança, mesmo não tendo direito a ela. E é o que Deus faz conosco em Cristo, nos dá a herança dos céus, mesmo nós não tendo por mérito próprio direito a ela. Por isso, irmãos, Paulo vai escrever em Efésios dizendo o seguinte: assim como Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor, o mesmo amor que você vê aqui de Davi por Jonas, que é derramado sobre Mefibosete, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu termino lembrando a nós aqui hoje, que a Bíblia aqui está dizendo que independente do nosso mérito, que nós não temos, das nossas incapacidades, e temos muitas, do nosso estado anterior, como Mefibosete estava esquecido, na terra deserta, Deus nos amou em Cristo, Ele nos chamou para si, Ele nos fez seus filhos, e nós vamos receber herança, como recebemos hoje já bênçãos, como Deus faz ao próprio Filho Jesus. Ou seja, nós seremos abençoados e tratados como filhos de Deus, como se fôssemos o próprio Jesus Cristo, porque Ele é o nosso representante, nós estamos nele. É esse status no qual Jesus Cristo nos colocou, embora cães como nós, Ele nos colocou por sua graça. Deus nos protege, embora nós não mereçamos. Deus nos consola nos nossos erros, os quais Ele tanto nos avisou. Mesmo assim, Ele não nos abandona, Ele nos corrige, mas jamais nos abandona. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa confiança, a nós imerecedores, como Mefibosete, mas que em Cristo fomos chamados para a comunhão com Deus, o nosso Pai, e fomos feitos, nós que queremos nele, Cristo, filhos de Deus, e temos herança com os santos no reino dos céus. Que Deus abençoe. Amém.